Então, você quer fazer um confronto dos dados que você transmitiu com o que o fiscal está trazendo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria DNI, programa onde eu ajudo pessoas a transformarem os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e na mentoria de hoje vamos ajudar o meu aluno Hélio Garcia a automatizar o cruzamento de informações do SPED fiscal com o relatório de auditoria da fiscalização. Então é isso, vamos nessa, vou deixar você agora com a gravação dessa mentoria. Vamos, Hélio. E aí? Vamos lá, professor. Uma Não. outra dúvida. Eu consigo salvar os dados do dicionário numa planilha vamos lá, de acordo com a planilha atual que eu estou. Deixa eu ver se eu sou claro, tá? Eu estou atualmente jogando os dados do arquivo SPED que eu estou importando na planilha dados, certo? É. Só que eu queria que, se eu tivesse importando os dados da planilha. Olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu conduzir você, eu vou inverter a lógica. O que é que você quer fazer? Vamos lá. Eu tenho aqui. Esqueça a técnica. Eu estou com esse problema, É, quero resolver esse problema. Que problema é qual esse? é, qual é meu problema aqui? Eu estou gerando um, um, eu estou gerando um relatório com os dados do termo de acordo de cada mês, certo? Certo. Quando eu gero do mês de janeiro, eu importo os dados do arquivo de janeiro, certo? Ok. Beleza. Quando eu gero do mês de fevereiro, eu importo os dados do arquivo de fevereiro. Beleza. Porém, na minha planilha, os dados que eu tinha no meu mês de janeiro, ele apaga, porque eu importei os dados lá do arquivo de fevereiro. Não sei se fica mais claro eu compartilhar para você ver aí. Bem melhor. Compartilha aí para a Vamos gente ver. lá. Mas vamos ver se eu entendi. O que eu entendi é o seguinte. Estou importando os dados de janeiro. Importa, ele joga lá na planilha, beleza. Quando eu vou importar o de fevereiro, ele apaga o de janeiro. Isso, É isso? Beleza. isso. O que é que Por você... quê? Porque... Porque os dados da minha planilha de janeiro, ela usa os dados que eu importei e que eu imprimi lá na minha planilha dados. Tá. Então, para fazer fevereiro, você precisa dos dados de janeiro, é isso? Não, Não? não. Eu consigo exportar os dados de janeiro e de fevereiro, um embaixo do outro, não tem problema nenhum? Ou você precisa que sejam em abas diferentes? Eu preciso que seja dá problema. Porque ele faz, no meu relatório aqui, ele faz o soma-se da planilha dados. Tá, mostra aí para mim. E Vamos assim, lá. se você quiser esconder os dados, tem uma Não, fonte chamada eu MS, escondido aqui, eu MS apaguei, Outlook. aí ficou ok. Mas tem uma fonte chamada MS Outlook. Você pode jogar essa fonte nas colunas que você não quer que apareça, e pronto, não vai aparecer nada aqui pra gente. Não, mas eu acho que vai estar tranquilo. Vamos lá. Tá fechado. Compartilha a tela aí. Ó, aqui é meu mês de janeiro, certo? Certo. Eu vou importar o arquivo aqui. Espera aí, que é porque eu tava. Deixa eu tirar uns testes que eu tava fazendo meio louco aqui. Se eu importar esse de janeiro aqui, preencheu aqui tudo certinho, ok? Ok. Diminui um pouquinho o zoom aqui que ele tá. Pronto. Então aqui eu já tratei todo o meu SPED.
tenho todas as informações aqui que eu quero, Sei. certo? Porém, se eu vim aqui para fevereiro, ele também está com a mesma informação. E se eu importar o arquivo de fevereiro, ele importou aqui, mas aí janeiro, ó, mudou, tá vendo? Ok. Janeiro está trazendo os dados de fevereiro, porque eu importei em fevereiro. Por que que isso Sei. Agora, acontece? ele Porque está mudando. Você sabe por quê? Explica aí. aqui eu tenho um Somaci e aí eu boto BD, que é essa minha planilha base de dados. Então, qual Sei. é a minha ideia? Se eu, se eu usar janeiro, ele importa em base de dados. Se eu usar em fevereiro, eu importo em base de dados 2. Clica aí no botão ocultar, vai no textinho ali, ocultar, para a gente ver a tela melhor. Oi? Tem uma barrinha aí embaixo. E Sim, ali, ocultar. Clica aí. Pronto. direito. A Tá. minha Então, ideia é, não sei se você entendeu, quando eu importar desta planilha de janeiro, ele imprime aqui na planilha banco de dados. sei. Quando eu importar fevereiro, ele vai imprimir na banco de dados 2. E assim eu vou fazendo e vou criar os 12 bancos de dados também. Sei. Agora, para que é que você faz isso aí, cara? Qual o objetivo final? A minha apuração do TARI mensal, só que ficar gravado mês a mês. Porque, por exemplo, eu estou sendo auditado agora 2019 e 2020. Certo. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Tá me parecendo que você está com um problema de clareza aí sobre a abordagem, certo? Aham. Vamos fazer assim, ó. Eu vou compartilhar minha tela. Descompartilha a sua aí. Compartilha a minha tela. E a gente vai montar aqui o seu DNI. Só para entender o processo que você está fazendo aí, certo? Então, ó, qual o problema que você quer resolver? Como é? Qual o problema? Qual o problema que você quer resolver? Eu quero trazer mês a mês a minha apuração do termo de acordo. Para quê? Oi? Para quê? Para que eu possa confrontar com a planilha que o fiscal está me trazendo. Então, você quer fazer um confronto dos dados que você transmitiu com o que o fiscal está trazendo. Isso. Beleza, então vamos lá. Confrontar os dados da fiscalização com a minha declaração. Beleza. Como que você vai fazer isso, cara? Se você fosse fazer na mão, como é que você faria? A primeira coisa que você fazia. O primeiro que eu faço é exatamente isso aqui: importar o arquivo SPED. Não, esqueça a tecnologia agora. Você tem um bloco de notas na mão, sei lá, um Word. Como é que você faria isso? Certo. Eu pego a apuração que o fiscal trouxe, que é uma planilha em PDF dele, Sim. tá? Então, carregar a apuração do fiscal. Depois, E vejo, comparo com a minha que eu já tenho aqui pronta. vou carregar minha apuração. Isso, Depois eu vou comparar as informações isso. das duas apurações. Perfeito? Certo. Que dados são esses? Na verdade, professor, o que eu estou tentando aqui é deixar a minha apuração mês a mês salva. Não, tudo bem. O que é que eu estou querendo
extrair de você qual o problema que você, qual a finalidade, o objetivo final, porque dependendo do seu objetivo final, a gente vai fazer um caminho diferente, Aham. entende? Não que você Tá. precise fazer esse caminho diferente, mas assim, eu vou te dar uma sugestão de como que você vai resolver isso da forma mais simples possível. A gente vai tentar fazer isso pelo menos. Certo. Então, que dados são esses que você precisa comparar? Aí é a Tipo, bronca, que quais são os campos? é toda essa planilha que eu trago aqui. É Tá, mas vamos lá. saída Qual é? interna, mercadoria nacional. Você faz um somatório, você vai nota a nota, como é que é o processo? Não, hoje eu faço um soma. Peraí. Porque é complicado para eu mostrar, porque hoje eu faço de acordo com o arquivo que eu importo lá. Eu estou tentando te tirar do. Esqueça o arquivo, cara, esqueça a planilha. Uhum. Vamos para a essência da coisa. Se Tá. você fizer o comparativo, o que é que você vai buscar de divergência? É o valor da operação? É o valor do ICMS? É o valor do ST? É O que é que valor você da está base de buscando? cálculo Base de cálculo do quê? da operação. EC, ICMS da operação. Isso. Beleza. É só isso que você vai buscar? Mais alguma É, outra coisa que você precisa? não, que é só isso aí, mas isso aí é para cada situação, entendeu? Ah, então você tem situações específicas Tenho. e aí você tem um valor de base para cada situação. Isso. Eu Beleza. tenho, eu tenho E hoje, você, ó, eu acho que umas 15 situações. beleza. Então, assim, você consegue identificar cada uma dessas situações na sua apuração e na apuração do fiscal? Consigo. Assim, na Perfeito. do fiscal eu tenho a foto, né? A imagem dele com o valor dele. Aí na Sim. minha eu tenho aqui todas as apurações. Então, ó, você precisa basicamente de um relatório em que você encontra a situação e a base do CMS dessa operação, dessa situação. Isso, É só isso? isso. E aqui, ó, situação, base de cálculo da operação, contribuinte, certo? Aqui eu vou ter PC, CMS, para sua base de cálculo CMS. Aqui eu vou Oi? colocar fiscal. Simplifiquei aqui. Sim, tá. Se você tiver um relatório onde você tem a situação, o valor da base do contribuinte, o valor da base do fiscal e a diferença, isso atenderia seu problema bem? Você resolveria o seu problema? Sim. Beleza. Então vamos botar aqui, ó, exportar relatório para o Excel. E aí é o seguinte, será que eu consigo pegar os vários arquivos? Tipo, no arquivo eu consigo identificar a data de cada operação? Se no arquivo consegue. Até que não seja de cada operação. Por exemplo, no SPED fiscal, quando eu abro lá, eu tenho um registro 0000, que eu tenho lá o período de apuração. Isso. Tem algum lugar no arquivo que eu consiga identificar que período é esse? Consegue, né? Lá no registro 000 mesmo eu consigo. Qual é o período? Tem Não, lá a esse data arquivo você tem inicial a e porta data não final. SPED fiscal? Oi? Esse arquivo você tem a porta não SPED fiscal? Isso. Ah, beleza então, cara. Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode pegar aqui, criar um relatório onde você vai ter o período, a situação, a base do contribuinte, que é o que está no SPED, bota aqui, ó, SPED, fiscal, e a base do ICMS da fiscalização. E aí você vai calcular a diferença, que é o seu menos o da fiscalização ou da fiscalização menos o seu. Você escolhe como é que você quer fazer. Mas aí você vai criar uma chave, que é período situação. Um dicionário, onde você vai ter como chave do dicionário período junto com a situação. Então, o período é esse, a situação é essa. Isso cria uma chave, e aí sempre que eu passar
naquele mesmo período, pelaquela mesma situação, eu vou somar com o que eu já tenho. No final, eu vou ter um relatório, que não precisa de fórmula nenhuma do Excel para fazer, onde eu vou ter essa visão geral. Eu já vou saber em alguns segundos qual é a divergência, em qual operação que está essa divergência. Isso te atenderia? Professor, até atenderia, mas eu acho que ficaria muito complicado eu fazer essas situações segregadas, viu? Por Separada. quê? Como que você faz para identificar? Como que eu faço para identificar? Isso. Eu criei as chaves de acordo com CFOP, CST, tipo da mercadoria e tipo de contribuinte. Vamos lá. CFOP mais CST mais tipo do item mais tipo do contribuinte, E a alíquota. alíquota, ICMS. Isso. Essa é a sua chave? CFOP mais CST. Só tipo do item. Tipo do item é só a nacionalidade, né? Que tá lá no CST. Tipo do item não é C00, 02, 03, não é isso não? Lá no Não, 0200? não. O que é esse tipo do item? Me explica aí. É só se a mercadoria é nacional ou importada. E tá Então faltando aqui a é alíquota a aí. tabela A do CST. Isso. Então, você não pega o CST completo, não? Não, para essa operação não. Então você pega só o CFOP, pega o primeiro dígito, tabela A do Isso. CST, mais a alíquota. Mais a Só IP e alíquota. ICMS aqui. E de Isso. percentual do ICMS. Só isso? Só. Beleza. O que é que você pode fazer aqui, cara? Você pode chegar lá no 690, pegar esses dados, esse conjunto. Você falou que tem 15 situações, não tem 15 situações? Isso. Acho Pronto, que aí, é por aí. pronto. Vou te mostrar aqui uma abordagem, uma coisa que você pode fazer. Criar aqui mais um módulo. Teste. Deixa eu confronto. Escalação. O que você vai fazer? Toda aquela estruturinha lá, né? Select case. Não vou fazer tudo aqui, senão a gente vai ficar a noite toda Não, fazendo isso. tranquilo. Mid, registro, 2, lá. Para identificar qual registro que eu estou trabalhando. Aqui eu vou ter end select. O que vem antes, o que vem depois, você está ligado o que é. Então, case 6090. Se for 6090, eu vou buscar algumas informações. Quais informações? CFP, que vai ser campus alguma coisa, né? Sei lá, 5. Eu vou buscar o CSP, ou tabela A, o CSP, vai ser igual, sei lá, campus 3. Só que aqui, ó, eu quero só o primeiro dígito, então left 1. Primeiro dígito do CSP, no campo 3. E eu contei o PICMS, que é o percentual da alíquota, que vai ser, sei lá, campus, vamos botar aqui 4. Não sei se é isso, né? É só para você ter uma noção. Passei no 690, peguei as informações que eu quero. O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso identificar qual é a situação. Então, eu vou criar uma função aqui, ó, chamada situação, que vai ser igual a alguma coisa. E alguma coisa é essa? É uma função que vai fazer essa leitura por mim. Então, eu vou vir aqui e vou fazer public function. Aqui eu vou ter public function situação área, né? No seu caso aí, se É. chama. Pronto, vamos chamar aqui de situação área. Você pode dar o que você quiser. Vou criar um select case aqui de novo. Select case em select. Eu vou ter um case no meio. E aqui, ó, eu posso fazer o seguinte. Vival pode situação as string. Okay?
que vai ser esse código da situação? Vai ser o seguinte, vou copiar isso aqui, vou trazer para cá. A minha função. Só parâmetro. Qual é o parâmetro? Código da situação. O que é o código da situação? Eu posso até fazer já aqui, ó, assim, nítido ainda. Código sit. Como é que vai ser o código da situação? Vai ser o CFUP e tabela do CSP e ICMS. Beleza? Esse é o meu código de situação. Eu vou informar aqui, ó. Código underline sit. Ó, juntei isso aqui tudo e passei para a minha função. O que é que minha função vai fazer? Ela vai pegar esse código de situação, aqui, claro, vai pegar esse código de situação, vai verificar se esse código de situação é um código A. Aqui 15. Vamos com o número. 1. Se for a situação 1, aí a minha situação tá ser igual a X. Agora, se a situação for 2, aí a minha situação área vai ser Y. E assim vai. Todas as regras que você mapeou, você vai adicionar aqui. Quando ele encontrar a regra, ele vai aplicar a função que você definiu, o tratamento que você definiu, e ele vai devolver o resultado para cá. E daqui, você pode criar um dicionário, onde você vai ter a chave, que vai ser o período. Então, vamos voltar aqui mais um pouquinho. Vou pegar o período. Onde que eu posso pegar o período? Eu posso pegar lá no registro 0000 ou no registro 100. Aí fica a seu critério. O período é igual a campus 7. E o período. Aí posso ter o tratamento, data, o que eu quiser. E eu vou juntar. Qual vai ser a minha chave? Vou chamar aqui, ó, chave. A chave do meu dicionário vai ser igual período e situação. Eu vou informar que chave é igual a uma array. Aqui dentro eu vou ter aquilo que a gente definiu lá no nosso método DNI. Período, situação. Eu vou lançar aqui. Período, situação. Eu já peguei aqui na minha função. Depois, eu vou ter BC, CMS, SPED. BC, CMS, SPED. E eu vou ter BC, underline, CMS, underline, fiscalização. Eu vou ter a diferença. Bom, onde que vai ver essa base de cálculo da fiscalização? Você pode preencher uma planilha com esses dados. Então, você vai ter uma outra função. Foi até quando eu te mandei aquela live, né? Como extrair dados de uma planilha. É aquilo ali que você vai usar. Você vai extrair aquilo e você vai pegar mesmo só assim, período, situação, vai estar lá na planilha do fiscal. Você vai ter a base de CMS dele. Pronto. Você puxou isso, depois você pega o SPED, o seu, vai fazer esse processo, e aí você vai pegar essa base de fiscalização. Como que eu vou identificar ela? Ela vai ter a mesma chave que tem o meu período, meu processo aqui. Então, eu vou ter lá período e situação como chave da fiscalização, e vou ter um valor de base da fiscalização. Ou se você quiser, cara, você pode fazer até separado. Tipo, você vai lançar a planilha de qualquer jeito do fiscal, você só complementa. Ao invés de você colocar tudo lá, você só vai colocar a base do SPED que você encontrou. Já está preenchido lá, você só preenche do lado, por exemplo. E aí você compara uma coisa com a outra. Entendi. Você acha que isso te ajuda? Eu vou ver se dá certo para o que eu estou pensando aqui. Eu acho que talvez dê certo mesmo. Mas você acha que isso vai te ajudar? Tá mais simples ou tá mais complicado do que você está fazendo aí? Na verdade, é porque, entre aspas, eu vou ter que refazer, né? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu compartilhar rapidinho para ver se você entende Compartilha aí. do que eu coloquei. Só um minuto.
como é que funciona hoje, certo? Certo. Como essa é uma planilha que eu vou deixar para o meu pessoal do setor fiscal apurar o termo de acordo, certo? Eu deixei ela de uma maneira que eles pudessem trabalhar sem que tivesse nada de programação, Entendi. tá? Então, o que é que o sistema faz? Na hora que eu importo o arquivo, ele me gera um dicionário que traz essas ocorrências aqui, Certo. tá? Nessas ocorrências, ele cria essa chave aqui, que é exatamente essa chave que a gente estava discutindo aí agora. Perfeito. O E significa se é de entrada, porque é CFOP 1, 2 ou 3. O S é porque é de saída. Enfim, quando eu junto lá aquelas situações, eu chego nessas chaves aqui. Beleza. E aí eu digo, ó, quando acontecer essa situação, você me diga se ela pode existir ou não. Tá aqui um S ou um N, tá? Se, Sim. se ela existir, me diga em qual célula eu devo somar esse valor. Sim. Em qual célula na minha planilha aqui eu devo atribuir aquele valor, tá certo? Certo. Uma vez que eu fiz isso, quando eu importo o arquivo novamente, porque eu tenho que atualizar, feito isso, eu tenho que atualizar os vínculos, que é exatamente essa célula para onde ele vai jogar o valor, tá? Sim. Quando eu importo o arquivo novamente, ele já importa o arquivo dizendo aqui, ó, do lado, em qual célula esse valor foi atribuído. Certo. Então, quando eu chego aqui na minha planilha, eu já tenho o valor somado lá, tudo que tem essa célula de referência. Entendi. Pronto. O meu sistema é esse. Só que eu preciso fazer isso mês a mês. E aí, quando Certo. eu importo um arquivo, sobrepõe o outro, entendeu? Sim. Aí por isso que eu estava pensando em fazer, eu não fiz esse de janeiro aqui, eu vou fazer o de fevereiro, vou criar outra planilha de base de dados só para fevereiro. Aí você Só vai que ter eu que fazer outra para março, outra para abril, só que eu outra não para queria maio. criar uma sub para cada mês. Eu queria deixar um negócio dinâmico. Se eu Sim. estiver clicando nessa planilha de janeiro, ele vai criar o banco de dados lá no banco de dados de janeiro. Ele vincular uma planilha à outra, entendeu? Beleza, cara. É possível fazer, sim. Agora, eu acho que você vai dar muita volta para fazer isso. Vai tornar muito mais complexo o trabalho do que precisa ser. Você poderia fazer mais simplificado. Se você, tipo, e eu entendo que, cara, você desenvolver isso aí deve ter dado um trabalhão para fazer, mas se você começar esse projeto que eu te mostrei aqui, é isso aqui, cara. O que é que você vai adicionar? Pegar os arquivos para poder importar os arquivos em lote, criar a estrutura para poder, o loop, né, para poder processo passar registro a registro e montar esse negócio. Você vai ter um processo que é muito mais simples e que é muito mais escalável, que você vai conseguir numa folha só ter todos os meses ali. Ah, eu quero olhar janeiro, dá um filtro, você já tem janeiro. Ah, eu quero olhar fevereiro, dá um filtro, já tem fevereiro. Tudo no mesmo lugar. Entendi. Você vai conseguir ganhar muito mais tempo do que desenvolver. Tipo, se você pegar, eu posso te ajudar a desenvolver isso aí que você quer, mas vai te dar muito mais trabalho do que você começar do zero essa aqui. Entendi. E aí, o que é que você me diz? Mas assim, o pai da Não, criança é você, cara. Se você quer, não, quero fazer porque isso acontecer. é como você diz, para mim é aquela história, você já tem a experiência, né? Já pegou amor, né? Você já tem a visão de como pensar de uma maneira de, vamos dizer assim, de programador mais fácil. Eu não, eu Sim, fui realmente, é o que você está dizendo, eu fui arrodeando, até chegar sim, onde eu sim. queria. Eu não fiz uma Perfeito. melhoria de código nenhum aqui, não. Eu fui, Você vai meu amigo, agregando coisa, né? o que eu já tenho atribuído aqui de tempo, não é brincadeira. Sim, eu sei. E assim, eu não tô, tipo, dizendo que, cara, isso aí, né, Não, isso tá mas ruim e claro, tal. É assim, foi a forma que você conseguiu fazer até aqui e que deu certo, e que funcionou. Só que o que eu tô te propondo?
Pô, velho, eu já gastei, eu entendo você, porque eu já gastei tanto tempo para fazer isso aqui, agora eu vou ter que abandonar isso e começar do zero outra coisa, porque na sua cabeça é como se você tivesse que gastar a mesma quantidade de tempo que você gastou nessa para desenvolver essa outra que eu estou te propondo. Mas não vai ser isso, porque você já sabe extrair informações de um arquivo SPED, você já sabe fazer essa varredura registro a registro, você já sabe usar dicionários, você já sabe fazer operações com dicionários, você já tem toda a base que você precisa. E, cara, não é muito mais do que isso aqui que eu te mostrei. Eu acho que é só criar o filtro de data. Isso. Cria o filtrozinho de data, Eu crio acabou. o filtro Não, do jeito que está aqui. Se eu criar o filtro de data, eu acho que já dá certo. já resolve. Então, assim, se você. Eu usaria só o subtotal. A única fórmula que eu ainda uso hoje no Excel é subtotal. O restante eu faço tudo por dentro da automação. Você Entendi. pode seguir esse caminho aí. Aí você vai ter um ano inteiro ali. Quantos anos você quiser, inclusive. Você pode pegar o histórico do cara, os últimos 5 anos, por exemplo, e ter um relatório que tem toda a vida do cara ali. Filtra Entendi. só o período que você quer trabalhar e já foi. Eu vou pensar direitinho aqui na sua Pense proposta. aí, pense aí, se decidir Beleza. fazer, precisar de ajuda, já sabe, pode marcar uma mentoria individual e a gente desenvolve esse plano aí. Tá. Ô, professor, e uma outra dúvida. Como é que eu faço? Tem como eu botar uma função que eu clique na célula e ele me traga uma planilha, que aí era o hiperlink, né? Que ele vai lá para a planilha, mas que ele traga já com um filtro específico. Não entendi não, cara. Pergunte de novo aí. Vamos lá. Ó, tudo que tem nessa célula aqui, certo? Certo? É tudo que está aqui no G9. Certo. É um somatório. É. Então, eu queria que quando eu clicasse nela, ele já viesse para cá assim, pronto, G9. Já aqui, ó, 1.068.000. Ah, sim, é um filtro. Sim, é um filtro. Isso aí você consegue fazer até usando macro. Você vai fazer assim, ó. Compartilhe sua tela aí. Eu criei botei lá, gravar macro, tal, aquela questão toda, mas aí ele traz valores que não são, que traz como fixos valores que não são. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Vamos criar um filtrozinho, tá? Tá. Vou colocar aqui. Situação. Vamos dar operação. CCS. CMS. Vou criar um grito. Eu vou ter a situação A, B, C, D, E, H, I. Aí, situação. Falou da operação. Colocar tudo igual. Frase de cálculo. CMS. Só para a gente fazer uns testes aqui. Esse aqui é o filtro que você tem lá na outra planilha, certo? Eu quero filtrar aqui, ó, só a operação A. Qual que é a outra? Então, o que, é que eu vou fazer aqui? Desenvolvedor, gravar macro, e vou filtrar. Então, a situação é, pronto, desenvolvedor para macro. Vou lá de novo no Visual Basic, ele criou um outro módulo, e está aqui o autofiltro que ele criou. Então, essa aqui é a estrutura. Eu só faço uns ajustezinhos. Eu pego do D3 até isso aqui e coloco e rows.canvas. Autofiltro, campo 1. Qual campo 1? Esse aqui.
1, 2, 3, 4. Então, eu estou pegando o campo 1. No seu caso, você vai querer pegar um campo diferente. Eu quero pegar o campo 3. Certo? Entendeu? Você vai mudar aqui qual campo que você quer, né, na sua tabela. E você vai passar qual critério. Qual vai ser o critério? Vai ser, sei lá, a célula que eu selecionei. Ou eu posso, por exemplo, usar aqui um Active Cell.value. Então, dado igual Active Cell.value. O que é isso? Quando eu clicar aqui, ó, e der um play lá na minha automação, ele vai pegar o valor dessa célula, vai guardar aqui, e daqui eu trago para cá. Então, vamos fazer isso aqui acontecer. W, string. Pegar como um texto. Professor, quando o senhor desmarcou todas e depois marcou o E? Não, só fiz selecionar a letra E. Ah, por isso está aparecendo assim. O meu. Ah, só a letra E. Mas deixa eu concluir aqui para você pegar uma macete. Então, ó, quando eu executar essa rotina, ele vai pegar a célula que estiver ativa no momento e vai levar como parâmetro. Vou botar aqui, ó, situação. A situação A. Então, vou deixar a célula aqui, ó, em cima da célula E1, letra A. E aí, eu vou vir aqui, quando eu executar, vai pegar a célula ativa e vai trazer para cá. Qual a informação que tem lá? A. Foi a célula que estava ativa. Qual é o valor que ele vai trazer para cá? A. Então, ele vai filtrar nesse intervalo aqui essa situação para esse campo. F8. Então, vamos para lá. Já mudou para a letra A. Vou criar com um botão aqui para você ver. Botãozinho. Vou chamar aqui de filtrar situação. Aqui a gente vai organizar. Botão direito do mouse, tamanho propriedades, vou vir aqui em propriedades, não mover ou dimensionar com a célula, para não ficar bagunçando aqui. Agora, botão direito de novo, atribuir macro, filtrar. Ok. Vou clicar aqui, ele vai trazer, não trouxe a letra A porque já estava filtrado, né? Então, vou botar a letra B. Filtra. Aí tem o problema. Quando ele já está filtrado, ele não encontra, né, a informação, é como se não existisse. Então, a gente vai ter que contornar isso. Como? Vamos voltar aqui. Eu criei Vamos uma fazer assim. funçãozinha com if, remove tudo e depois bota de novo. Você pode fazer assim, ó. Active it on. Auto filter. Filter, isso. Filter mode. Ah, tá. Botou if. Auto filter mode. Então, active sheet. Ponto show all data. Ele vai fazer aqui, ele vai verificar se você está com o filtro ativado. Se o filtro estiver ativado, ele vai desativar o filtro e fazer a busca. Está? É por aqui. Deu um erro, porque aqui foi só um conceito. Então, vou salvar esse código. Vamos voltar lá na nossa planilha. Vamos lá, letra B. Não está achando. Letra A. Agora eu não fiz bem, não? Isso. C. C de novo. Porque ele está limpando o filtro e trazendo. Agora é engraçado, porque ele. Ah, eu acho que eu deveria ter clicado em outro lugar, não foi não? Como é? Porque ele não estava achando, ó. Tá vendo? Não está achando a letra C. Agora eu tenho que estar com o mouse selecionado aqui, com a célula selecionada, né? Se eu selecionar aqui a coluna F, por exemplo, e der o clique, ele não vai achar. Tem que estar com a coluna E selecionada para poder achar a informação. Entendi. Entendeu? O que eu posso fazer? Eu posso travar na coluna E. Ou,
como eu já sei que a situação vai estar sempre aqui tem uma célula específica para escolher, eu posso já definir ela. Então, eu volto lá e vou dizer que vai ser ActiveSheet com range. Aqui dentro eu vou cortei a célula E1. Travado aqui. Aí agora, quando eu executar, ó, independente de onde eu estiver, ele vai buscar a informação correta. Letra A, vou clicar aqui em Orange, aí ele vai trazer para mim. Letra F de faca, vai trazer para mim a situação F. Porque eu defini que é essa célula aqui que eu vou buscar a informação. Entendeu? Entendi. Então, o processo é, pego a informação, pode ser fixo da célula ativa, guardo uma variável, limpo o filtro, caso tenha, e aí, a partir daí eu faço a busca. Entendi. E para colocar Fechado? o filtro novamente, professor, é só autofilter, né? É. Como assim colocar o filtro de novo? Porque assim, aqui eu removi o filtro, certo? Entendi. Aqui eu criei ele de novo. Ah, aí criou, é isso mesmo. Tá certo. Tá joia. É isso. Alguma dúvida? Ah, dita aí. Minhas dúvidas estão tiradas. Eu vou ver só Tá essa nada. questão aí se eu consigo. Senão, eu vou marcar uma mentoria contigo mesmo. Pode marcar, que a gente desenvolve esse negócio aí do zero. Não tem problema nenhum, não. Tá bom, beleza. Valeu, irmão. Gratidão. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.